Eu vou pedir a vocês que, se alguém não tiver problemas em abrir a câmera, que faça isso sempre que possível, ok? Tudo bem. Gente, eu gostaria de começar fazendo um pequeno balanço, que é para, a partir desse balanço, nós traçarmos algumas melhoras. Então, nós temos falado do ser humano a partir de uma perspectiva que considera a divisão, uma topografia, como o próprio Freud chama, que nos oferece como base para a reflexão, para o pensamento, para o estudo, uma divisão em três partes que a gente vem mencionando há bastante tempo, né? Id, ego e superego. E eu fiz questão de tomar essa divisão como base, porque eu considero que Freud continue sendo base para muita coisa, né? Essa estrutura continue sendo base para muitas perspectivas desenvolvidas posteriormente. Contudo, apesar de já existirem novas perspectivas, essa base continua sendo ou criticada ou considerada de alguma forma. Então, tomando por base que, de fato, há algo dentro de nós que nos move, mesmo que nós não percebamos conscientemente, e que tem algo em nós que nós percebemos e tentamos modificar, e que tem algo também em nós que vem de fora como regras, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que o nosso curso tem um diferencial. Dificilmente vai continuar comigo nesse curso alguém que espere apenas técnicas esotéricas, técnicas de uma terapia feita em final de semana, que possa simplesmente chegar em casa e usar em si ou em alguém. Não se trata disso. A investigação que nós fazemos aqui, ela não é tão superficial a ponto de eu, no final, passar apenas algumas técnicas para vocês. O que nós buscamos aqui é o entendimento, é a compreensão daquilo que a gente chama de ser humano, na medida em que nós possamos alcançar esse entendimento, essa compreensão. Existem milhares de empresas hoje oferecendo cursos de final de semana, de técnicas antigas, de técnicas novas. Olá, Helena, beijo. Técnicas antigas, novas. A cada dia surge uma diferente, renomeações de técnicas. Não é o nosso propósito a difusão dessas técnicas, nem a exclusão, nem a condenação sobre elas. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão com base teórica, com fundamentação teórica, com todo um cronograma de práticas traçados, de experimentos. Isso é um campo dialógico que, de fato, não serve para aquele que vem aqui para adquirir uma fórmula mágica. Eu ensino, por exemplo, para vocês uma técnica de imposição das mãos e digo que ela serve para tudo. E aí você aprende, acredita em algumas opiniões e segue. Não é esse o propósito. Aqui, o que a gente procura fazer tem uma abordagem mais científica. E por algumas razões. Primeiro, porque a gente está dentro de uma academia. E lugar de academia é de pesquisa científica. Então, a elaboração do nosso projeto, a elaboração de um cronograma, de uma metodologia, a elaboração de avaliações, tudo isso existe aqui. O mundo está lotado hoje de gente oferecendo na internet curso. O nosso curso ele exige do aluno uma certa concentração no conteúdo, aprender as bases que esse conteúdo tenta passar, e o conteúdo que nós estamos ministrando agora é aquela perspectiva freudiana de um aparelho psíquico humano dividido em três instâncias, de inconsciente ou de id, a segunda de ego e a terceira de superego. E a coisa é simples assim. O superego, ele é o sensor, o juiz, a voz da sociedade dentro de nós, a voz do condicionamento social dentro de nós. O ego é aquilo que nós temos em nós que toma decisões, que age, que controla, que exerce os comandos desse superego. E o id é aquela parte em nós, mais inconsciente, que nos envia emoções pulsionais constantemente. Processos chamados de primários, que são os que envolvem os instintos, a animalidade e muito mais do que isso também. Então eu posso simplesmente iniciar essa aula com vocês perguntando
perguntando, por exemplo, por que é que vocês estão acompanhando esse curso, né? O que é que vocês estão esperando desse curso? E até aqui, até onde vocês caminharam, o que é que esse curso que nós estamos fazendo deu a vocês? A gente precisa realmente fazer esse balanço para que a gente possa calcular o que de fato está sendo producente no que nós estamos fazendo. No que nos pode ajudar? Você quer falar alguma coisa, Vanusa? Não. No que nos pode ajudar aquilo que a gente tem visto. Nós, os seres humanos, estamos buscando mudanças, transformações para aquilo que a gente acha que pode melhorar em nós. E quando a gente diz assim, aquilo que pode melhorar em nós, a gente está falando do que exatamente? Melhorar relacionamentos, melhorar o relacionamento consigo mesmo e com os outros. O que exatamente a gente está buscando quando a gente participa de um trabalho dessa natureza? O que é que o mercado de terapia está prometendo e oferecendo? O que é que os cursos, as oficinas, os encontros que oferecem técnicas de respiração estão oferecendo e prometendo? O que é que as oficinas e encontros de, por exemplo, técnicas de emissão de energia pelas mãos estão prometendo e o que é que de fato estão oferecendo? O que é que os exercícios de yoga estão prometendo e o que é que de fato eles estão realizando? Eu poderia alongar um elenco muito vasto de propostas de terapias. Hoje existe uma verdadeira indústria de terapias chamadas terapias complementares, holísticas, integrativas, que inclusive algumas foram admitidas em setores públicos da área de saúde como coadjuvantes de tratamentos. A minha pergunta é: qual é a diferença que esses processos fazem em nossa vida, não só nas promessas, mas de fato, onde é que tudo isso nos auxilia? Os efeitos podem ser ressaltados de uma forma efetiva ou pontual e temporal. Eu quero dizer, as pessoas que são tratadas pelas terapias, as pessoas que estão procurando se transformarem. Boa noite, Alessandro, bem-vindo. As pessoas que estão procurando uma transformação por meio de tantas ofertas na internet, né? Porque o espaço e o tempo estão encurtados entre nós agora. Então, mal você abre o Instagram, você tem uma gama infinita de pessoas vendendo produtos, vendendo técnicas terapêuticas, vendendo sessões terapêuticas, vendendo técnicas terapêuticas. Algumas estão embasadas pela cientificidade acadêmica, ou pelo menos as pessoas dizem que sim, e outras, elas têm base, digamos, esotérica ou religiosa, que depende mais da crença, que ainda não foram comprovadas cientificamente, etc, etc, etc. A minha pergunta tem sido: qual a eficácia dessas chamadas terapias? O que é que elas conseguem fazer efetivamente com as pessoas? Quais são os resultados que podem ser efetivamente ressaltados? Quais são as mudanças atingidas? Alguém, por exemplo, há uma semana me fez um convite para participar de um ritual aonde você bebia uma certa bebida, entrava num processo e a promessa é que esse processo limparia conteúdos do seu inconsciente e você voltaria terapeutizado ou mudado da experiência. Às vezes numa sessão, às vezes em outra. A minha pergunta inicial, porque eu tenho um lado crítico, eu tenho um lado pensante bem aguçado, esse é o meu modo de existir, me desculpem, me permitam ser assim, eu gostaria muito que vocês permitissem, mas se vocês não permitirem, eu vou continuar sendo assim, tá certo? Então, olha, perguntei, vamos lá, eu gostaria de aceitar simpaticamente o seu convite, mas antes eu gostaria de lhe perguntar alguma coisa para preludiar a minha introdução nisso. Eu gostaria de medir entre nós dois, já que a proposta veio de você, medir as nossas diferenças. Então eu pergunto a você o seguinte: você sente raiva às vezes? E a pessoa me disse: eu sinto raiva às vezes. Aí eu falei, 1-1 para nós dois. Eu também sinto raiva às vezes. E aí eu perguntei a ela: você sente angústia às vezes? E ela falou: eu sinto angústia às vezes. Eu falei, 2-2 para nós dois. Eu também sinto
sinto angústia às vezes. Aí eu falei, você sente ciúmes às vezes? Ela disse, às vezes eu sinto ciúmes também. Eu falei, 3-3, eu também sinto ciúme às vezes. Você sente fome às vezes? Sinto, eu também sinto fome às vezes. Aí eu fui elevando o elenco a umas 100 perguntas para medir as nossas diferenças. O resultado foi que nós éramos iguais em pelo menos 99%. E que a única diferença real é que eu não bebia a bebida que ela me convidou a beber, do ritual dela, e ela bebia. Então eu falei assim, olha, me desculpe, como eu optei na minha vida pela autonomia de minha alma, e insisto nisso, e como eu fiz um cálculo do bom senso com você, eu noto que a única diferença entre nós, real, é que você bebe essa bebida e eu não. E ainda houve a sugestão de que há uma coisa interessante que eu não estava percebendo, é que através dessa bebida eu poderia ver coisas que eu não vejo. E eu falei para ela, ótimo, bom para você que está interessada em ver. Eu já vejo o que preciso ver. Eu já vejo o suficiente que eu preciso ver. Então eu recebi convite de uma outra pessoa para uma técnica respiratória. E eu fiz o mesmo teste. Vamos conversar nós dois sobre os nossos níveis de diferenças. O que é que nós temos de diferença para que nós elejamos um método? E eu fiz o mesmo elenco de perguntas. Você sente raiva às vezes? Eu também sinto. Você sente tristeza às vezes? Eu também sinto tristeza às vezes. Você sente angústia às vezes? Eu também sinto. Por que é que eu precisaria praticar, beber, fazer parte do seu ritual, se na hora da sopa nós somos iguais? Eu pareço muito chato, né, fazendo isso com alguém, mas eu preciso de fato saber o que é que alguma coisa pode me oferecer de diferencial. Porque ou existem coisas que são pontualmente diferentes, existem coisas que nos dão um resultado efetivamente maior do que o que nós estamos fazendo, ou, de fato, efetivamente, não produzem essa mudança que prometem. Aí eu faço uma outra investigação a respeito disso. Se eu começar a participar desses processos, eu voltarei senhor de mim mesmo ou herdarei uma doutrina que vem vinculada com esse processo? Eu quero dizer, esse processo de transformação que estão me oferecendo vai me permitir liberdade de crença religiosa ou vai me induzir uma nova crença religiosa? No final, eu continuo humanamente igual à pessoa que me dá a técnica, mas o que me deu como resultado final, vi com uma montanha de conceitos religiosos na minha cabeça, e agora o que eu não condenava antes, eu estou condenando agora. Antes eu não condenava as pessoas, mas agora eu estou condenando os comportamentos, eu estou entrando em choque com coisas que não pertencem a essa nova doutrina que eu absorvi, que eu aceitei. Eu estou perguntando qual é o resultado efetivo daquilo que eu estou tentando introduzir na minha vida. E certamente, muita gente, quando escutar eu levantando essa reflexão, quando eu postar esse vídeo na internet, é possível que as pessoas, ao invés de entender como um questionamento isso, entendam como uma condenação ou como uma refutação. Mas, de fato, eu gostaria já de deixar antecipadamente a minha declaração de que filoterapia é inclusiva. Se você pratica reiki, se você pratica yoga, meditação, saibam que eu já experimentei todos esses métodos. Reiki, o primeiro centro de yoga de Natal para o público misto foi meu. Tem gente aqui me assistindo que foi aluna de yoga minha, tornou-se professora de yoga também. Tem gente que vai escutar esse vídeo que já fez muita sessão de meditação comigo, que já fez muita técnica dançante. Desde que eu pus o pé no caminho até agora, eu já pratiquei muitas técnicas. Experimentei técnicas respiratórias, renascimento, técnicas catárticas. Então, eu quero deixar bem claro que o que eu estou fazendo agora é uma reflexão e não uma condenação ao acervo, ao elenco
elenco de possibilidades que nós temos. Eu estou convidando você a, de forma muito honesta, numa autoobservação, chegarmos a um balanço do que nós temos experimentado até hoje. No que é que, de fato, eu mudei, no que é que, de fato, eu me tornei diferente daquele para quem eu quero compartilhar as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é perguntar se há necessidade de ser diferente. E quando é que há essa necessidade de ser diferente? Em resumo, o que é que eu estou fazendo numa formação em filoterapeia? Nas técnicas que eu pratiquei, eu me senti aliviado em algum momento? Sim, muitas vezes. Eu atingi uma profundidade diferente? Sim, muitas vezes. Quando eu voltei para o meu dia a dia, qual é a diferença marcante que eu posso ressaltar entre eu e os outros com quem eu convivo? O que é que me torna diferente realmente? O que é que me dá o aval, a autoridade de propor uma mudança para o meu semelhante? Então, eu inicio esse encontro de hoje produzindo essa reflexão. Isso não significa que eu não acredite que haja mudanças. Se houvesse, nós não estaríamos nem aqui no Filoterapeia, se não houvesse essa possibilidade. Se não houvesse essa possibilidade, pessoas não continuariam onde elas estão. Essa é a lógica com a qual eu penso a respeito disso. Mas a pergunta é, por que é que eu tenho que pagar tão caro por alguns produtos que estão sendo oferecidos no mercado? Por que é que eles custam tão caro? Existem workshops de 3 mil, 4 mil reais num final de semana. Que tipo de mudança eles me trazem para serem tão caros? Por que é que existe uma gama tão infinita de coisas, de sessões tão absurdamente caras na internet? E não só isso, pessoal. A minha provocação vai continuar no seguinte sentido, no seguinte rumo. Por que é que tem tanta gente na internet dizendo que criou um método? A minha pergunta é, os fundamentos desse método que essas pessoas criaram existe realmente? Porque em filosofia a gente descobre que tudo que a gente pensa que está criando agora já existia. Alguém antes da gente fundamentou o que a gente pensa que está fundamentando. Por que é que tem tanta gente ocupando o lugar de ser autor do que de fato não é, se dizendo criador de tal método? Quando essa pessoa diz isso, ela está se referindo a quê? A uma configuração nova que ela deu a processos antigos? Se for, talvez ela tenha que mudar o nome de fundador. Talvez o que nós estejamos usando já existisse há muito tempo e nem nós conhecíamos e achamos que estamos criando alguma coisa nova. Aí isso me leva a uma reflexão, uma outra reflexão. Nós estamos vivendo uma época bastante estranha, onde é muito fácil as pessoas copiarem frases e palavras e assinarem embaixo, dizendo quase que é delas. Ou colocarem frases e palavras sem dizer qual é o autor. O que não pode acontecer, por exemplo, num trabalho científico. No trabalho científico, você tem que dizer quem é o autor, quem é o criador de um sistema, né? Quem é o pesquisador de um sistema. Senão você não estará fazendo um trabalho científico. Uma outra coisa que me chama a atenção é a gama de técnicas, caminhos, doutrinas que existem nesta época. É uma enchente de coisas que me faz recordar de um período lá na Idade Média onde se vendia indulgências. Alguém se lembra o que é a venda de indulgências? Me recorda um pouquinho, Tarciane, para ver se eu me lembro bem. O que era a venda de indulgências? Era a venda de terreno no céu, um pedaço de manto de Cristo, esses milagres. Então, houve uma época que se eu tivesse a autoridade eclesiástica, se eu tivesse a autoridade do clero, eu poderia vender até terreno no céu, é isso, Tarciane, que passou no filme? Ou eu poderia eliminar os pecados de uma pessoa, né? Ela me pagava alguma coisa, eu dava uma declaração escrita para ela que os pecados tinham sido absolvidos, não é isso? Lembrem o nome de um filme que conta a história daquele primeiro pesquisador científico
foi preso e perseguido porque começou a estudar cadáveres. Eu não sei se eu estou confundindo, mas nesse filme são mostradas cenas de pessoas vendendo a remissão dos pecados. O Físico, obrigado, Tarciano, o Físico. Assistam, maravilhoso, o Físico. Lindo esse filme. As pessoas vendiam, as pessoas davam certidão da eliminação dos pecados. E às vezes eu me pergunto se a eliminação de processos difíceis de um ser humano, com a promessa de serem eliminados com o simples ato de pressionar as mãos no cérebro de alguém, aí depois você paga uma sessão e há uma promessa de que você vai processar a eliminação, traumas emocionais, etc, etc. Mas o que me impressiona é a variedade, é a multiplicidade complexa de tantas técnicas que às vezes me parecem ter sido apenas renomeadas para entrarem no mercado. Aí elas ganham um selo e algumas são muito simples, embora custem um preço bem avantajado para a pessoa fazer o curso e tal. Eu estou perguntando sobre isso, eu não estou condenando ninguém, eu não estou fazendo acusação de que não presta, de que não serve, de que não funciona. Eu estou querendo provocar uma reflexão para que nós façamos um balanço do que realmente, efetivamente funciona para nós. E eu quero fazer essa metapsicologia, essa meta-análise aqui também entre nós. Tarciane, por gentileza, eu gostaria que você compartilhasse conosco por que você continua no Filoterapeia, se tem te trazido alguma mudança, em que nível e que tipo de mudança tem te trazido? Eu estou há um tempinho, né, no curso, e eu acho que eu me identifico assim, porque eu me descobri racional, então quando tem essa base filosófica, teórica, científica, me traz um encantamento maior para compreender esses temas que são tão difíceis para a gente encontrar no dia a dia, né? Alguém que nos incita a refletir sobre os nossos sofrimentos psíquicos, nossos prejuízos, né? Como você disse. Então, eu procuro participar porque, como pessoa, como um ser, alguém que se relaciona, então, tudo que eu cubro, eu vejo que traz esses benefícios, né? Tanto para a minha segurança, meu conforto, os meus relacionamentos, mas é algo gradual. Também amplia o repertório, né? O leque de pensar as possibilidades. Então, eu acho que nesse sentido traz bastante benefício, por isso eu continuo vindo. Legal. Obrigado pelo seu depoimento. É muito importante isso também. Foi a partir dessas aulas, principalmente agora com o estudo de Freud, que eu comecei a fazer análises. Isso. Muito bem. Olha, inclusive, como eu tenho endereços em todo o Brasil, se vocês quiserem dicas de com quem fazer análise, eu tenho endereços em todo o Brasil. Então, como eu estou sendo um verdadeiro propagandista no momento, né, porque estou fazendo esse investimento todo na pesquisa sobre psicanálise, ou pelo menos sobre os fundamentos da psicanálise, né, eu sei que vai ser natural despertar em alguns a vontade de fazer análise. E ótimo que você esteja fazendo. Como vocês sabem, essas provocações que eu faço, elas não visam eliminar o processo terapêutico de ninguém. O que eu quero é trazer uma dose de racionalidade para que nós possamos, de forma crítica, pensarmos sobre o que realmente, de fato e efetivamente está nos acontecendo. Como é que nós estamos seguindo adiante em tudo isso. Vanusa, para você que não faz tanto tempo quanto a Tarciane, mas qual é a diferença que tem feito para você estar no Filoterapeia? Enfim, o que você tem a nos dizer sobre isso? Professor, para mim está sendo muito bom, porque ele, assim, além do meu autoconhecimento, né, está aumentando isso, eu estou tendo acesso a informações, a esse estudo do id, do ego, do superego, que eu não tinha. Então, está vindo de forma complementar para o meu trabalho também, né? Então, para mim, está em duas vias, porque à medida que eu estou me compreendendo melhor, buscando respostas, vamos dizer assim, e
acho que fica muito, o grande ganho está no campo da observação, né? A partir do momento que eu começo a me observar mais minhas reações, né? Como que eu tenho me sentido diante de algumas situações, eu vou tendo acesso a isso, vou, vamos dizer assim, me curando, né? E podendo complementar também o meu trabalho para prestar um serviço melhor, né? Olhando o ser humano dentro de uma complexidade que ele é, né? E saindo um pouco também, como você falou, assim, eu já fiz vários cursos, alguns desses que você falou, de rápidos, né? Não me identifiquei, mas eu sempre buscava e tenho buscado um aprofundamento, né? Que seja uma coisa embasado e que faça sentido. E aqui eu tenho encontrado essas respostas. Está sendo bom nesse sentido. Ok. Além de ser Eu, agradável, né? De estar te ouvindo e tudo. É muito que bom bom, também. que bom, que bom. Eu sou difícil, né, Vanus? Eu sou difícil, isso eu sei. É por isso que eu não faço propaganda em grande escala, porque o meu objetivo é tentar aprofundar uma investigação, né? E algumas pessoas, principalmente na época de hoje, não estão interessadas nesse aprofundamento. Eu quero fast food, né? Eu quero as coisas rápidas. E outra coisa, virou moda você não precisar pensar. Virou moda você não precisar pensar. A dica agora é: pare de pensar e apenas sinta. E eu desconfio que existe uma grande armadilha nessa história de pare de pensar e apenas sinta. Eu também sei que é necessário silenciar e apenas sentir, mas eu não sou feito só de sensibilidade. Eu tenho um intelecto para ser usado também. Então, eu escolhi a completude. A completude inclui o meu intelecto também. Então, eu quero sentir e pensar, ou pensar sentir, né? Sem eliminar uma parte. E eu acho que quando você apela apenas por uma parte, é porque a outra pode causar uma ameaça, pode significar uma ameaça para o que você está querendo ganhar com isso. Então, esse apelo de apenas sinta, para mim, ele é derrotado quando a gente lê o TET, onde é questionado se sensação e conhecimento, sensação e saber, se sensação e entendimento são a mesma coisa. E aí a gente chega à conclusão de que o ser humano é uma totalidade da qual faz parte o entendimento, o pensamento, a compreensão. Então, muito bom que você está dizendo, eu me sinto feliz também, eu gosto sim de fazer essa troca com vocês, cresço muito a partir disso, porque sou obrigado a crescer, na medida que estou lidando com o outro, eu sou empurrado para dentro de mim também, não é? Para dentro de mim para me observar. Agora, é oportuno ressaltar que, como se trata de um curso, só vai conseguir nos acompanhar aquelas pessoas que estão fazendo o curso, ou seja, que estão vendo o material, que estão estudando o material, que estão, de fato, levando a sério, de forma comprometida. Há um compromisso. Como eu falei para vocês, não se trata de uma oficina de final de semana. Isso tem um começo, meio e fim, né? A gente precisa entender certos fundamentos, a gente precisa compreender o processo total da introdução, do desenvolvimento e da conclusão que esse curso nos oferece. Então, se eu não acompanho todo o trajeto, vai ficar muito difícil a compreensão geral. Então, não será culpa minha se, de repente, você não acompanha as coisas e ainda acha complicado no final. Tem começo, meio e fim. Valdete, para você que é mais recente do que a própria Vanusa, o que é que os nossos encontros têm trazido para você? Ah, professor, tem sido ótimo, né? Eu estou gostando muito, porque é assim, como o Vanusa falou, eu já vinha assim, tinha caído a ficha essa questão do autoconhecimento, que antes eu não entendia muito bem. Esse processo do auto se conhecer, de conhecer a si mesmo. Eu achava curioso isso enquanto a ficha não caiu, né? E aí a ficha foi caindo, e porque eu estava com essa necessidade, professor, eu não estava aguentando mais a vida que eu vinha, sabe, no dia a dia, que eu vinha seguir no dia a dia. Estava faltando alguma coisa, um desconforto, era como se eu estivesse dentro de uma caixa e que eu queria melhorar, entendeu? Melhorar comigo mesmo e com as outras pessoas. E assim, e isso aqui é tudo de bom, tudo de maravilhoso, né? Que é esse processo assim da gente se conhecer, né? Se prestar mais atenção em nós mesmos, nos nossos pensamentos, né? As nossas reações e esse processo do id, ego e superego, isso aí também eu não sabia, eu já tinha ouvido falar, mas a gente
não entende muito, era uma salada, né? Mas agora a gente aprende a lidar. Ok. Está Muito tá bom. sendo maravilhoso. Muito bom, Valdete, muito bom tê-la aqui. Então, veja, Obrigada. pessoal, lógico que eu não vou perguntar sobre um outro processo. Eu não vou perguntar sobre o processo de quem está oferecendo oficinas de uma outra técnica. O exame que nós estamos fazendo é sobre quem está acompanhando este curso. Se tem uma outra coisa que faz o mesmo efeito, não nos compete agora avaliar. Nós estamos avaliando a experiência de estarmos aqui no Filoterapeia, correto? Não é o caso de fazer a propaganda, lá na esquina tem um curso que faz o mesmo efeito. Ótimo, mas o que nos interessa é a realidade que nós estamos vivenciando efetivamente. É sobre nosso curso, é sobre os efeitos do nosso curso sobre os participantes. Se de repente alguém se interessou e despertou a necessidade de fazer análise, maravilha. Esse curso vai despertar várias outras necessidades em vocês, mas ele é um curso completo em si mesmo, que tem um endereço, que tem uma metodologia, tem um centro de tudo que a gente está fazendo. Então, é sobre isso que nós estamos indagando agora. Claudiana, dá o teu depoimento. Hoje a gente está fazendo uma avaliação. Eu sempre faço isso para a gente continuar fazendo as mudanças necessárias ou continuar com aquilo que já está bom. Diga como é que é para você. Você não precisa falar se não quiser. Não, mas para mim está sendo maravilhoso, professor. É tanto que nas outras aulas eu nem abro a minha câmera. Sim. Aham. Eu não sei por quê, é porque o senhor deixa a gente muito à vontade. Eu já até conversei isso com o Valdete, mesmo sem conhecê-la, e está me ajudando muito essas aulas. Eu estou melhorando bastante e eu só tenho a agradecer, porque é maravilhoso para mim. Tá. Você é muito bem-vinda no nosso curso, viu? É um prazer tê-la. Cada coisa no seu tempo, não é? Cada um tem seu próprio tempo. Então, a gente vai tirando ou pondo o que precisa no tempo certo, né? Cada um tem um processo. E nós aqui não há o critério de antecipar nem ver o que você não precisa ver. Aqui você já está vendo o que você precisa ver. Jordana. Professor, para mim está sendo muito bom, por causa que eu sempre procurei ter esse querer me conhecer melhor. Então, o filoterapia está me ajudando bastante. Sim, eu volto a falar para vocês que vai ser natural vocês se interessarem por algumas coisas. E aí, como eu comecei levantando uma crítica sobre o excesso do mercado, eu me sinto mais seguro dizendo a vocês que eu tenho endereços sérios para indicar. Eu tenho pessoas sérias, aprofundadas, bem informadas para indicar no caso de vocês se interessarem. Tá certo? Na medida em que for surgindo esse interesse, não esqueçam de passar um inbox para mim, ok? Que aí eu dou as dicas. É muito bom tê-la aqui, Jordana. Miguel, tava chorando. Miguel. O Miguel tem nos acompanhado também, né? De vez em quando. Miguel tem nos acompanhado. Daniele, agora eu gostaria muitíssimo, Daniele, de ouvir de você. Teve o dia que você teve a reação da vacina e ficou muita gente pensando que tinha sido reação do grupo, né? Assim, que o grupo tinha produzido, tinha desencadeado um processo corrosivo na Daniele. Não é? Então, Daniele, me diz como tem sido para você, o que tem sido realmente efetivo como mudança, que benefícios, se tem te trazido benefícios, os nossos encontros e o nosso aprendizado aqui. Assim, eu estou gostando bastante. Quando eu entrei no curso, eu achei um pouco diferente, mas assim, está sendo muito satisfatório para mim, eu poderia dizer, entendeu? Porque eu comecei a ver alguns mecanismos meus de defesa que eu tinha, mas que eu ainda não tinha percebido, e alguns que eu tinha me curado, entre várias aspas, e que eles voltaram recentemente, entendeu? Também, assim, sendo bem sincera, eu tô gostando bastante, tô ficando bem curiosa, tanto que agora eu comecei a pesquisar sobre Freud. Eu me interessei bastante. Olha e é só. isso, professor. Olha, por causa da curricularização da extensão, a gente pode conversar e até conversar, Daniele, sobre a possibilidade de uma orientação, tá? Orientar uma temática sobre essa pesquisa que você quer desenvolver. Então, se te interessa isso, a gente pode falar em box, tá certo? Exatamente. Então, se o interesse permanecer, a gente pode negociar algumas parcerias, tá certo? Eu ia adorar.
Ok. Olha, eu acho que você, além de corajosa, tem a perspicácia necessária ao bom uso do intelecto. Embora talvez você seja mais jovem aqui da turma, mas eu tô assim de olho para ser seu orientador. Só não serei se você não quiser, porque eu acho que você tem um potencial muito grande mesmo, dentro da academia, viu? Então fica a Obrigada, dica aí. professor. Fica a dica. Maiara, me diga por que você vem, o que é que esse curso está te trazendo, como é que ele tem sido para você, Thaís? Assim, nessa questão do autoconhecimento, realmente tem me ajudado bastante, porque eu estava realmente me sentindo um pouco perdida e agora vou até tomar a fala de Daniele, que eu realmente estou vendo as minhas defesas, sabe? O que realmente eu preciso melhorar, o que eu não preciso. Tem também me ajudado bastante a controlar minha ansiedade, que isso é um problema que eu tenho. E várias outras coisas eu estou gostando bastante. Legal, muito bom. Como eu falei para vocês, dificilmente a gente terá um feedback fidedigno de quem não está acompanhando o curso, de quem não tem acompanhado o curso. Houve o Filoterapeia 1, que eu fiz de forma inversa, né? Eu trouxe muito conteúdo e conceitos da própria Filoterapeia e nessa nova edição eu resolvi fazer o contrário. Eu estou fazendo uma viagem primeiro pelas diversas psicologias, né, com base agora na freudiana, para a gente tomar pé do que é, por exemplo, uma ecacia anamnésica, né? Aí, Tarciane, eu não sei se você percebeu, mas quando a gente escuta Ana Freud dizer que nós só podemos conhecer o id ou o superego através do ego e através das imagens formadas no próprio ego, parece que começa a fazer sentido aquilo que a gente vem chamando de ecacia anamnésica. Aí a gente começa a descobrir a importância de, numa clínica, você colher a configuração das imagens, da fala, dos gestos, da linguagem semiótica, etc., para, a partir daí, usar uma técnica de dominância, como a gente tem mencionado. Essa fase tão focada em psicanálise, ela vai chegar a um momento onde vai ser substituída pelo uso da técnica de filoterapeia, aquele retorno tão necessário. E lá nós vamos perceber que nem sempre a fala é o canal e o espaço terapêutico mais adequado para todo mundo. Como eu falei várias vezes, há pessoas para quem as terapias de Reich vão funcionar melhor. Há pessoas para quem outras terapias vão funcionar melhor. O objetivo em filoterapeia é nós irmos nos autodescobrindo os nossos modos de existir, né, de estarmos na existência, vai nos revelando passo a passo que tipo de técnica e de terapia também funciona melhor para a gente. Agora vocês estão recebendo uma dose gigantesca de conceitos e de fundamentos em psicanálise. Então é muito natural que vocês estejam bem enamoradas da psicanálise nesse momento. Mas vai haver um outro momento em que vocês se apaixonarão também por outras técnicas, por Reich, por Adler e outros, por Jung, né? Então a gente vai percorrer um caminho que vai nos fazer dar vislumbres do que são as outras técnicas, e não só as técnicas psicológicas. Nós também percorreremos caminhos que nos levarão a técnicas místicas, a técnicas que transcendem a psicologia convencional, ok? E eu gostaria de saber o que representa este curso para você. Esse curso, para mim, tipo, ele é basicamente assim, como um pouquinho de como cada um falou, né? É uma ajuda de um autoconhecimento. Inclusive, eu fiz até umas anotações aqui, que dizendo, eu botei, você é o seu alto caminho, você sabe o que é luz e o que é sombra. Inclusive, quem disse isso foi você, e eu achei isso muito, muito, muito interessante. E esse curso, para mim, eu acho importante por conta disso, porque ele abre portas. Muito bem. O que nós precisamos na frequência, Larissa, o que nós precisamos na frequência é marcar diferenças. Eu comecei dizendo que há um mercado lotado de ofertas, de técnicas de yoga, de respiração, tudo, justamente para marcarmos uma diferença. Pensar que
é tudo farinha do mesmo saco. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez para vocês, nós estamos dentro de um ambiente acadêmico, nós nos valemos de pesquisas e continuidades científicas. Se nós saltarmos para uma mística, nós vamos fazer isso também respaldados pelo pensamento místico tradicional. Uma mística que é pensada a partir de filósofos, que é vivenciada a partir de filósofos, para que nós não venhamos a respaldar o que dizemos, o que executamos, o que fazemos apenas em nossas próprias opiniões. É justamente sobre de onde tiramos o que dizemos, de onde concluímos o que concluímos. Nós estamos numa academia e na academia a gente precisa dar conta dos direitos autorais, das fundamentações teóricas, para que não vire um senso comum no sentido de o que vale é o relativismo das opiniões diversas. Então, eu volto a dizer para vocês, há uma diferença bastante acentuada entre o que nós estamos fazendo aqui e o que se nota na gama excessiva de opiniões, de técnicas, de métodos sendo oferecidos na internet, às vezes sem nenhum respaldo científico, sem nenhuma pesquisa maior, apenas alguém dizendo, eu criei tal método, eu criei tal processo. Nós aqui juntamos a nossa sensibilidade com a nossa capacidade intelectual de pesquisa. Nós damos seriedade ao que nós estamos fazendo aqui. Então, antes de confundir o Filoterapeia com um curso de final de semana, experimentem mais, frequentem mais, e aí vocês vão ver que nós estamos ressuscitando Freud, ressuscitando Platão, ressuscitando Aristóteles, ressuscitando Ana Freud, ressuscitando Jung. Nós estamos trazendo de volta toda uma tradição para que nós possamos ter fundamentação para aquilo que a gente quer concluir no final. Senão, não seria um curso com aval de uma academia, de uma instituição séria, como é o UERN, ok? Excelente pergunta, Maiara, excelente pergunta. O nome é Filoterapeia, porque nós temos fundamentação filosófica, fundamentação científica, poética, tá? Mítica. Nós trazemos o Filoterapeia, pertence a um âmbito acadêmico-filosófico, por isso que tem esse nome. Ele é uma extensão do curso de filosofia, tá certo? Então, nós damos o máximo de seriedade e de fundamentação a tudo que dizemos aqui. Excelente pergunta que você fez, mas a resposta é essa, viu? Você certamente já ouviu o depoimento de algumas pessoas, você ouviu a natureza do questionamento que está sendo feita. Hoje é dia de nós darmos um balanço, né? Jerusa é uma aluna que chegou na primeira fase, onde eu estava fazendo o processo invertido, estava começando com os conceitos da própria filoterapeia, nós lidamos bastante com isso. Agora, visitando as psicologias, nós já podemos começar a voltar para aqueles velhos conceitos, e a pergunta é a mesma que eu lancei para todos. Que diferença faz esse curso para você? Olha, como eu não sou o dono da verdade, embora a Jerusa já esteja há mais tempo do que todos vocês aqui, eu me sinto na obrigação de fazer essa pergunta, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu poderia muito bem desconfiar que ela gosta, pelo fato de estar aqui, mas eu preciso ouvir o depoimento fidedigno dela. Então, a pergunta é essa, Jerusa, o que é que filoterapia tem trazido para você de inovação? Quais são as possibilidades? Que tipo de benefício ou não tem trazido para você? A forma de arrumar o pensamento, né? E de começar a ver que tem pessoas que não se adaptam a determinadas abordagens, mas que com a filoterapia eu consigo chegar ao pensar das pessoas. Esta forma de pensar é diferente da que eu criei lá atrás, mas ela vem a somar, porque nem todos nós, eu pelo menos não me dei bem com a psicanálise, né? Participo de outras abordagens, mas cada um de nós tem um momento certo para que a gente possa tomar uma decisão a partir de agora, porque a gente recebe muitos conteúdos. A gente está num mundo cheio de muitas informações,
mas nem sempre essas informações têm coerência com a nossa forma de ver o mundo. E eu acho que isso também me modifica enquanto profissional que busca saberes diferenciados e integrando-os de forma, ora eu peço ajuda a ora eu já pedi muita ajuda a você também, né? Então, e vocês que são novatos no curso, vocês vão entender que é nesta caminhada que a gente vai se aperfeiçoando e saindo da vida de estudante, talvez, mas despertando para um saber mais científico e mais integrativo. Eu acho que é uma visão sistêmica para a vida de todos nós. Para mim, tem sido essa a minha grande lição, quando eu, naquela época, há 3 anos, eu perguntei quem é esse professor que foi Flávio, que me deu a opção de poder chegar até você. E sou muito grata a você pelos seus ensinamentos. Jerusa vai poder sempre. Eu vou pegar carona no que a Jerusa falou para lembrar a vocês uma coisa. Verifiquem bem o que é que eu estou colocando aqui para vocês. Olha. A minha digital, a sua digital, de todos nós. Estou colocando a minha digital para vocês. E aí, se você coloquem, por gentileza, a digital de vocês aqui na câmera, bem na frente da câmera. Coloque a sua digital, bem pertinho da câmera para a gente ver. Tá vendo? Ninguém tem digital igual aqui, tem? Podem examinar o quanto vocês queiram. Ninguém tem digital igual. E, para mim, essa analogia que eu faço, ela é importantíssima, porque assim como eu tenho digitais diferentes das suas, nós temos almas diferentes. Então, suponha que ao redor do nosso corpo tenha, de fato, um campo energético, que é chamado, às vezes, de aura, não é isso? É chamado de aura, né? Aqui, que as pessoas pintam como bem querem. Alguns pintam de um jeito, outros pintam de outro, né? Então, aqui, de boa, com vocês, vamos refletir um pouquinho sobre isso, pegando carona no que a Jerusa falou. Então, alguns pintam, às vezes, a aura de azul, outras, às vezes, é um verdadeiro arco-íris, num canto é roxo, no outro é vermelho, no outro é azul, no outro é verde. E cada um vai pintando a aura do jeito que bem entende. O primeiro livro sobre aura que eu li foi de Leadbeater, um autor muito antigo. A aura humana, eu acho, sobre os chakras. Também, quando eu li esse livro, eles eram da teosofia. Quando eu li esse livro, a primeira preocupação que eu tive foi de decorar o que era cada chakra, a cor de cada chakra. Eu era professor de yoga na época, eu digo, não, eu tenho que saber ensinar as pessoas o que são os chakras. Aí eu estudei muito sobre os chakras. E aí tinha o chakra verde, róseo, no coração, tinha o chakra índigo na laringe, o chakra violeta no terceiro olho, o Adina Chakra, né? O Adina, o Anahata, o Vishada, plexo solar, né? O Sahasrara na cabeça, o de 1000 pétalas, que algumas pessoas pintam de dourado. Aí tinha o básico, o Muladhara, né? Que tem a coloração que vem do mais escuro ao vermelho. E aí eu lia em vários livros que o básico era tal coisa que dizia respeito ao sexo, à preservação da materialidade, da sensibilidade, o do umbigo, do vigor, o que está abaixo do umbigo, etc, etc, etc. E eu fiz o máximo de esforço para decorar as cores dos chakras e as funções dos chakras. Aí um dia, algo dentro de mim perguntou, Racido, você já viu algum desses chakras na sua vida? Você já chegou a ver alguma vez alguns desses chakras? Você chegou a ver olho a olho assim, esse negócio violeta, azul, índigo, do jeito que você está dizendo? E aí, isso foi o meu lado direito perguntando para o meu lado esquerdo, né? Aí o meu lado esquerdo falou, eu nunca vi. Eu vi nos livros. Nos livros eu vi. Os livros me dizem que é assim. Aí eu quase, como numa religião, aceito que é assim e começo a trabalhar pessoas como se fosse assim como... A minha grande pergunta era,
esses chakras são alguma coisa ou só estão no livro? E eu pergunto a você, você de fato conhece os chakras? O que são chakras? O que é a aura? Tudo bem, eu não estou dizendo para vocês que não existam chakras nem aura. Eu estou perguntando a vocês se o conhecimento de vocês sobre isso é efetivo ou apenas doutrinário. Eu estou perguntando para vocês, isso é apenas uma crença dentro de vocês ou é uma experiência? Vocês experimentaram os chakras? Tal. Eu tenho uma outra leitura que eu faço sobre chakras, sobre aura. Vamos lá. Olha que interessante. Suponha que esse campo áurico que nós temos não seja só uma bola de luz, que olhado bem de pertinho, mas bem de pertinho, tenha linhas energéticas, linhas, curvas energéticas. Não seja um bloco, vocês estão me entendendo? Não é um bloco de luz e energia, em forma de ovo, como muitos querem. Não é só isso. Ele tem percursos energéticos. Tem linhas que são muito parecidas com as linhas das nossas digitais. Veja a analogia que eu estou fazendo. Ele tem circuitos energéticos, não é apenas um bloco. E que em cada um de nós, a distribuição dessas linhas são iguais à distribuição da linha dos dedos. E que eu possa chamar a essa aura, ou quem sabe, a esse perispírito, num nível bem mais sublimado, quintessenciado, eu vou chamar de perispírito. Mas que não seja apenas uma névoa, que seja um circuito de energia que tem linhas energéticas. E essas linhas energéticas, elas recebem e distribuem energias. Tanto recebem como distribuem. E que a forma da minha aura captar, de receber e doar energia, é diferente da Vanusa. Que a Vanusa tem a digital da aura dela diferente da minha. Que lá no estágio quintessenciado desse espectro de alma, eu vou falar como Sócrates falaria no Fédon, que esse espectro de alma da Vanusa tem as linhas energéticas ou linhas de movimento diferentes das minhas, do Racido. E que eu, na hora de aplicar uma técnica na Vanusa, se eu não conhecer bem as particularidades da Vanusa, eu posso estar canalizando de forma inadequada. Isso é só uma reflexão que eu estou colocando para vocês. De que na hora que eu procuro padronizar, universalizar ações de transmissão, de dissolução, de terapia para alguém, se eu não tiver um conhecimento mais aprofundado da individualidade, eu vou estar aplicando a mesma técnica religiosamente como se fosse um dogma, sem levar em consideração as particularidades, inclusive esotéricas, de um indivíduo, de uma alma num corpo vivendo aqui nesse planeta Terra.